Hello everyone! Nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor maneira para você estudar vocabulário em inglês. Mas não é só para você memorizar novas palavras, mas sim entender como você pode aprender de maneira a utilizá-las no seu dia a dia e realmente começar a conversar em inglês utilizando essas palavras novas. A maioria das pessoas memoriza palavras soltas e talvez você já tenha feito isso. Uma listinha em que você coloca em português e depois em inglês. Por exemplo, casa, house, carro, car. Quando eu estava começando a estudar inglês, eu também fiz isso. E eu também fiz isso quando eu estava começando a estudar um outro idioma, que no caso agora que eu estou estudando, que é o japonês. Mas com o tempo, talvez você já tenha percebido que isso não é o suficiente para que você aprenda esse vocabulário. Talvez você lembre em algum momento, mas isso não aquela barrinha de carregando quando você tá falando alguma coisa nova, ela fica sempre rodando e você não consegue lembrar. E talvez no restante do dia você pense, nossa, é assim que fala de tal coisa, e naquele momento eu esqueci. Então, se você trava na hora de falar, sem dúvidas, isso vai te ajudar bastante, porque você vai perder aquilo de, meu Deus, me deu um branco, eu não consigo lembrar a palavra, eu acabei de ver, mas eu não consigo lembrar. E isso é um erro e uma dúvida comum entre os alunos. Teacher, eu sei tanto, eu consigo entender, mas na hora de falar eu travo. E aprender vocabulário da maneira correta pode ser uma virada de chave para você, para que você passe do eu entendo, mas não falo, para realmente a fala efetiva. Então, se você sente que você trava, mas não consegue falar, esse vídeo é para você. Muita gente não sabe, mas antes de ensinar inglês, eu ensinava matemática. E esse é um divisor de águas para a maioria dos alunos, porque os assuntos que nós estudávamos na escola, ou alguns que fizeram faculdade, às vezes a gente estudava, entendia, respondia algumas perguntas e pronto. Mas aprender um novo idioma não é só resolver uma questão ou entender sobre um assunto. Aprender inglês e falar inglês, você precisa que essa barrinha do entendimento, da compreensão, ela esteja completa. Como referência, eu trago aqui a taxonomia de Bloom. Eu vou deixar ela aqui em uma imagem para que você consiga visualizar, mas perceba que nos pontos mais baixos dessa pirâmide está a parte de compreensão e na parte mais alta, de criação. Então, se você ainda está nessa parte mais baixa, você precisa fazer algumas ações para que esse vocabulário e essas estruturas você consiga subir nessa estrutura que é a taxonomia de Bloom, para que você realmente consiga sair do eu entendo, mas não falo, para realmente falar. Então, não é só input, você também precisa de output. Porém, muito cuidado. Forçar output, ou seja, forçar a fala, sem ter input, ou seja, absorção de novos vocabulários suficiente, pode trazer frustração e sensação de fracasso, sendo que isso não deveria ser motivo de frustração ou de perda de motivação do aluno. A aquisição de novos vocabulários deveria ser peça-chave e fundamental, e não uma sensação de, meu Deus, eu não consigo, isso é muito difícil para mim. Então, muito cuidado quando você for passar do input para o output, para que isso não seja uma experiência frustrante para você. Então, estude bastante e depois passe para os próximos níveis. Então, se você entende, mas não consegue falar, então a gente vai seguir para os próximos passos. O que você precisa entender é que, quando nós estamos falando, nós temos dois pontos chaves. O primeiro é a estrutura e o segundo é o vocabulário. E aí que entram os chunks. O que são chunks? Chunks são colocações, são frases já prontas ou pedaços de frases que você utiliza para formar novas frases. Talvez você já tenha dito bastante How are you? How are you doing? Ou Where are you from? E você não entende a fundo o que essa frase é formada. Talvez você não entenda a gramática, palavra por palavra, mas você sabe o que essa frase quer dizer. E é exatamente isso que você vai fazer com os chunks. Aqui no canal eu tenho várias aulas ensinando inglês com chunks.
Então eu vou deixar aqui na descrição algumas. Mas, resumidamente, você vai fazer o seguinte. I just. Então eu sei que I just, eu acabei de fazer algo. Então eu vou criar uma frase agora. I just arrived. Eu acabei de chegar. I just worked. Eu acabei de trabalhar. O just, ele tem outros significados. Ele também pode significar só. Então, I just work all day. Eu só trabalho o dia todo. Uma dúvida comum entre os alunos é a diferença do make, como que eu uso get, como que eu uso take. E essa é uma barreira, porque o aluno ele quer entender palavra por palavra, solta, e isso é contraintuitivo, porque a gente não vai estudar o take e depois uma outra palavra. A gente vai estudar as expressões com o take, expressões com o make, expressões com have. Eu vou destacar aqui algumas das principais. Como referência, você pode estudar o livro English Grammar Use, a second edition do Raymond Murphy, que tem essas expressões lá. E também, se você é meu aluno, ou seja, da comunidade de inglês com o professor Merson ou da biblioteca da Altidata, você já tem todas essas listas com tradução e pronúncia adaptada. Eu vou listar as principais que você deve estudar. Expressões com o get, expressões com o have, expressões com o make, expressões com o do, expressões com o take e expressões com o come. Por exemplo, arrumar a cama, make the bed. Tomar banho, eu posso dizer take a shower, have a shower, take a bath, have a bath. Todas essas são expressões e nós vamos aprender o significado inteiro e juntar. Vamos ver alguns outros chunks mais simples. Esse eu ensino geralmente nas primeiras aulas com os meus alunos. Por exemplo, o verb to be. Primeira coisa que a maioria dos alunos aprende, estuda, mas mesmo assim acaba tendo dificuldade, porque assiste uma aula, entende, faz alguns exercícios, mas não coloca em prática. Então, alguns exercícios com o verb to be. Então, eu sou ou eu estou, I am. Vamos formar frases. Eu estou em casa, I am at home. Eu estou no trabalho, I am at work. Eu estou na rua, I am on the street. Eu estou no apartamento, I am in the apartment. Você está em casa, you are at home. Algumas variações, you are home. Eu também posso dizer home sem preposição, também é possível e comum. Nós estamos em casa, we are at home. Eles estão em casa, they are at home. E ir formando essas frases com as estruturas e vocabulários que você já tem. Outro exemplo, there is e there are, para indicar existência. There is a car in the street. Então, tem ou existe. There's a car in the garage. Tem um carro na garagem. There's a TV in the living room. Tem uma TV na sala de estar. Então, aprendendo esses chunks, você vai acessar mais fácil, acessar mais rápido e poder subir nessa escada da taxonomia de Bloom. Você precisa da palavra, que é a peça, e você precisa da estrutura da frase, que é o modelo. Qual a ordem, qual a sequência. Então, se você adiciona novas palavras ao seu vocabulário, quando você adiciona dentro das estruturas, é muito melhor e muito mais efetivo do que você apenas aprender palavras soltas. Have, ter, casa, house, carro, car. Isso é legal no começo, mas se você sente que isso já não é o suficiente, então você precisa colocar dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, aprendi trabalhar, work. Eu trabalho, I work. Eu não trabalho, I don't work. Você trabalha, do you work? Aprendi que estudar é study. I study, eu estudo. Ele estuda, he studies. Nós estudamos, we study. E assim por diante. Aprender a estrutura. Aprender os vocabulários novos dentro de frases. E não apenas soltos e espalhados dentro da memória. E quais são as vantagens desses chunks? Isso reduz a fricção cognitiva, ou seja, o esforço que você tem que fazer na hora de falar, porque às vezes você fica nervoso, você pensa, nossa, meu Deus, eu uso make, eu uso do. Você não vai ter isso, porque você memorizou a estrutura. Por exemplo, na última aula que eu gravei aqui no canal, a gente estudou uma cena de The Big Bang Theory.
E a Amy, que é um personagem, ela fala assim pro Sheldon, just so you know, só para você saber. Então, só para você saber, eu fui ontem. Just so you know, I went there yesterday. Só para você saber, eu fui lá ontem. Então, just so you know, só para você saber. Então, você não vai ficar pensando, só para você saber. Just you know, mas parece que tá estranho, porque a estrutura, a expressão é um pouquinho diferente. Ela pode ser um pouco diferente do português, não necessariamente todas as vezes. Então você vai reduzir essa fricção cognitiva, vai aumentar a velocidade em que você cria frases em inglês. Então a fluência, ela está não apenas em saber muitas palavras novas, muito vocabulário, mas o ponto principal é utilizar muito bem o vocabulário que você já tem. Conseguir formar frases e entender frases comuns do dia a dia. Então, se você aprender um vocabulário novo, faça variações desse vocabulário. Faça negativa, faça positiva, interrogativa, coloque. Se você tem dificuldade com o Present Perfect, comece a criar frases com o Present Perfect, os vocabulários novos que você está aprendendo. Então, tente praticar o máximo possível. E hoje você pode fazer isso, seja utilizando o ChatGPT, seja utilizando um parceiro de estudo. E é claro, se você ainda não faz parte da comunidade de inglês com o Professor Emerson, o link está aqui na descrição. Por lá você vai ter aulas semanais, ao vivo, em grupo, e também receber acesso a todos os meus cursos enquanto a sua assinatura estiver ativa, inclusive a minha IA de conversação. Então você pode falar diretamente o dia todo com uma IA e também participar de todas as estruturas gamificadas. E para finalizar, qual que é a parte mais importante? A fala. Então tente ouvir e repetir, aprender essas estruturas, esses chunks. Para isso, você pode utilizar uma metodologia que é shadowing. Aqui no canal tem um vídeo que eu explico exatamente como você vai estudar utilizando o shadowing e também algumas extensões que você pode utilizar no seu navegador para que você aprenda a fazer isso. E também em vários shorts eu mostro eu praticando inglês utilizando o shadowing, que o último foi de inglês com séries com o The Big Bang Theory. Foi um vídeo bem legal e é isso que você vai fazer para você praticar a sua fala apenas ouvindo e sozinho. É uma metodologia excelente, inclusive eu uso hoje para estudar japonês e tem sido muito bom para mim. Um erro comum dos alunos é querer pular o básico e já ir para o intermediário para avançado. Então você acaba tendo muita estrutura, muito vocabulário e não consegue utilizar nenhum. Então é preciso você se conhecer, conhecer o seu inglês. Se você não tiver um professor para te ajudar, você pode falar com o ChatGPT sobre isso e falar, olha, eu sei essas palavras, eu não consigo formar, o que você me indica estudar? Então você pode utilizar de diversos recursos para que você faça uma autoavaliação e entenda, agora é o momento de eu rever o que eu já sei, melhorar esses vocabulários, ou será que é o momento de estudar novos vocabulários e novas estruturas da gramática? Então, talvez esse seja o seu caso, de você precisar pausar as novas estruturas, novos vocabulários e melhorar a sua compreensão nos vocabulários que você já viu, você já conhece, mas mesmo assim você ainda tem dúvida. E se você optar por isso, você vai estar transformando o seu conhecimento passivo em um conhecimento ativo. Passar a consumir mais coisas em inglês, claro que ajuda, mas talvez o que você esteja precisando é falar mais em inglês, seja com um parceiro de estudos ou com uma inteligência artificial ou até mesmo sozinho, utilizando o shadowing. Antes desse vídeo finalizar, eu tenho um convite para você. Em dezembro deste ano, 2026, nós vamos realizar um intercâmbio em grupo para Londres. Essa é uma oportunidade perfeita para você destravar o seu inglês. Se você quiser saber mais sobre como vai funcionar, datas e valores, é só você comentar Londres, que eu envio o link, ou você clicar no link da minha descrição. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante. So thank you so much, and I hope to see you next class.